Fala turma, tudo bem? Nessa aula eu vou ensinar vocês a como surpreender um prospect ou um cliente. Todo cliente gosta de ser surpreendido, né? Quem não gosta de receber uma surpresa de uma empresa ou de alguma assessoria? Então, você como consultor de marketing digital ou como pequena agência, o que você tem que ter na tua cabeça? Quando você conquista o cliente sem ele esperar, ele sente que ele te deve alguma coisa. Então, existe uma relação com a surpresa. Tá? Então, sempre que pode fazer pensem aí, no momento em que sempre uma empresa te deu algo, sem cobrar nada, de graça, você se sentiu na obrigação com aquela empresa e provavelmente você fechou o negócio com aquela empresa. Isso é uma arma de persuasão, né? Então, eu gosto bastante de fazer e sempre fiz de modo intuitivo, porque o que eu acreditava? Se quando você trata bem o cliente vai te tratar bem, o cliente quer ficar com você. Então, sempre em todas as reuniões, desde que eu comecei, quando eu enxergava o prospect, então, por exemplo, dentro da lista de prospect que a gente falou já nas outras aulas, fiz a prospecção do cliente, enxerguei uma certa oportunidade, eu conversei com ele a primeira vez, o que eu faço? Eu estudo esse cliente. Então, quais são os sites dele, o que ele tem, se ele tem e-commerce, se não tem, se for um cliente para isso, quais são as redes sociais que ele tem, quanto que ele posta por dia, por semana, o que ele faz, se ele faz impulsionamento, se ele não faz, eu vasculho todas as páginas dessa empresa ou desse prospect, né, de onde eu quero prospectar. A partir daí, eu faço uma estratégia e se eu enxergo, claro, que o trabalho está sendo mal feito, que ele está sendo mal atendido. Se o trabalho está sendo bem feito, eu não vou conseguir fazer melhor, eu não vou bater nesse cliente. Existem outros clientes sendo mal atendidos, milhões de clientes sendo mal atendidos. Então eu vou naquele que está sendo mal atendido. Por quê? Porque o meu esforço vai ser menor, né, do que eu conquistar um cara bem atendido. Então eu vou lá, estudo esse cara nas redes sociais, estudo ele em todas as plataformas e eu monto um projeto para ele gratuito. Então, quando eu vou para a segunda reunião, então dentro da minha lista de prospect, eu enxerguei uma oportunidade, vi que dá para ganhar X mil reais em contrato com esse cara, eu já marco a reunião com esse cara e eu apresento algo palpável. Então eu apresento necessidades, eu gero necessidade para esse cliente, para esse prospect. Vou dar um exemplo. Eu citei na aula anterior desse supermercado. Esse supermercado, ele era odiado nas redes sociais. Então as pessoas reclamavam muito dele nas redes sociais. A loja dele era feia, ele não tinha, falando um pouquinho de offline, que em outros cursos eu vou ensinar vocês, mas ele não tinha um gerenciamento de categoria, ele não tinha os materiais de ponto de venda deles, não eram claros, os funcionários eram mal-humorados, os funcionários maltratavam os clientes, e isso todo mundo descarregava nas redes sociais. Então, as redes sociais desse cliente era só de xingamento. E o que aconteceu? Eu enxerguei essa oportunidade, e a partir daí eu comecei a trabalhar esse cliente, estudar ele, e eu montei um planejamento de digital para ele, focado nas melhorias. Então, tipo de postagem que ele tinha que ter, que não era só preço de produto, era relacionamento com o cliente, era tratar o share of heart, né, que é você ser conhecido e as pessoas amarem você. Como que faz isso para um supermercado, por exemplo? Então, o que nós fizemos? Nós criamos algumas promoções, oferecemos isso para ele, né, dentro do meu planejamento. Montei promoções específicas, eu montei estratégias de captação de novas curtidas e fiz essa apresentação para o cliente de modo simples e direta. O cliente adorou e a gente conseguiu fechar negócio. Só para vocês terem uma ideia, claro, entre o contrato só de contrato de digital foram em torno de 5 mil reais em contrato e eu tenho esse cliente até hoje. Hoje as pessoas amam a página, nós estamos com esse cliente há 2 anos e hoje as pessoas amam a página e o mais legal, a gente conquistou realmente aquilo que a gente queria, que era o share of heart desses clientes, desses consumidores, né, clientes do meu cliente. E o que isso aconteceu? Quando um supermercado na região dele posta alguma promoção de preço de produto, os nossos próprios consumidores vão até a página do concorrente e eles falam, no supermercado X é mais barato. Então, o que é isso? Isso é um serviço para um cliente. Um cliente desse ele não vai me deixar, a não ser que aconteça um erro muito grande ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu agreguei valor para esse cliente. Eu conquistei ele desde o primeiro momento em que eu fiz uma apresentação para ele. Eu criei uma necessidade. Muitas vezes você vai encontrar clientes que eu não tenho dinheiro, está difícil, a maioria das vezes. E isso não muda de cliente de R$1.000 para cliente de R$1 milhão.
Tá? Todos eles vão reclamar disso e todos têm a verba apertada. O que muda é a escala do tamanho do volume de dinheiro, mas sempre a verba vai ser apertada. Então o que você tem que pensar? Como eu vou surpreender esse cliente? Então a estratégia que você tem. Como eu vou surpreender esse cliente que eu quero prospectar? O que eu posso fazer na primeira reunião para gerar um impacto? Pô, montar uma apresentação olhando e pensando nele já quebra muita barreira, porque 95% das empresas, 95% dos consultores de marketing não fazem isso. Então, assim, o cara vai chegar, se chega para uma reunião preparado com uma apresentação de coisas importantes que esse cara precisa fazer, você cria necessidade para ele, né? Então estou criando uma necessidade, ou ele já sabe que precisa fazer isso, só que ao mesmo tempo ele vai passar a te olhar e falar, não, esse cara é profissional, esse cara ele é sério naquilo que ele faz, eu vou dar um voto de confiança para ele. Pode ser que ele não feche no momento, mas pode ter certeza que sempre que ele tiver alguma dúvida em relação a marketing digital, ele vai te procurar. Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês, vou passar para vocês, na verdade, algumas ferramentas que eu uso para fazer essa primeira apresentação e para qualquer outra apresentação que você queira fazer. Porque o que vocês devem estar pensando? Ah, mas fazer isso demora muito tempo. Não demora. Hoje existem algumas ferramentas que possibilitam gerar alguns relatórios e só esses relatórios você já consegue fazer apresentações incríveis para os seus clientes. Também, dentro dos itens extras, nós vamos montar um modelo de apresentação de digital para você já levar para o teu cliente. Então você vai ter um modelinho, você atualiza dentro dessas ferramentas os números dos seus clientes, dos seus prospects, e você leva esse modelo de prospecção e de necessidade de criação de novos negócios para o seu cliente. Beleza?